Agora, pessoal, nós vamos fazer os braços do nosso amigurumi. Bom, para os braços, eu vou começar utilizando o fio branco. E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do bracinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, iremos trabalhar ela toda em aumentos. Ou seja, para cada ponto de base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 2 finalizada. E agora para a carreira de número 3, iremos começar fazendo um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, iremos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 3, fizemos um ponto e um aumento, vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, das carreiras de número 4 até a carreira de número 6, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 3 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 7, iremos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Agora, no ponto seguinte, iremos fazer uma diminuição. Alça da frente aqui do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os 2. Então, carreira 7, começamos fazendo um ponto e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 7 com 12 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 7 finalizada. E agora, para a carreira de número 8, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira de número 8 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio vermelho, ok? E agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 18, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 10 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está, então, o bracinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que fica, tá? Eu deixo um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura, a união do bracinho no corpinho do amigurumi. E aqui em cima, pessoal, eu pego e fecho, tá? Eu pego, deixo assim o fio aqui do lado, junto, tá? Junto as duas partes, né? Deixo aqui do lado o fiozinho, aperto e faço ponto baixo juntando as duas partes, para ficar assim, tá? Fechadinho, então, com os pontos baixos ali.
E aqui está, então, o bracinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós iremos fazer o nariz do nosso amigurumi. Para o nariz, eu vou utilizar o fio na cor cru. E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro dele, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira do nariz do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada ponto de base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 2 finalizada. E agora para a carreira de número 3, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora então uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, iremos começar fazendo um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, faremos agora uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os 2. Então, quarta carreira, fizemos um ponto e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a quarta carreira com 9 pontos. Prontinho, pessoal, mostrando para vocês como que fica, então, o nariz do nosso amigurumi, tá? Ele fica dessa forma, desse jeito. E, pessoal, eu deixo um fio razoável, tá? Para que a gente consiga fazer a costura, a união do nariz na cabecinha do nosso amigurumi, certo? Então, aqui está o narizinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês, tá? Um detalhe aqui embaixo, que vai ser como se fosse a parte aqui embaixo do casaco do Papai Noel, tá bem? Para isso, nós vamos trabalhar utilizando as alças que ficaram aqui no corpinho do nosso amigurumi, certo? Então, a gente vai utilizar elas para fazer esse trabalho agora, ok? Então, você pode entrar em qualquer parte, não tem problema. Eu prefiro entrar aqui na parte de trás, tá? Do nosso amigurumi. Qualquer alcinha, tá? Entrei ali. Com o fio vermelho. Ó, vou prender aqui, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma correntinha só, certo? Prendi aqui o fio. E agora, pessoal, para cada correntinha, iremos fazer um ponto baixo, certo? Então, para cada correntinha aqui do corpinho, para cada uma delas, iremos fazer um ponto baixo. No total, serão 52 pontos baixos, certo? Então, para cada correntinha, para cada alcinha, perdão, que ficou aqui, ó, para cada uma das alcinhas, nós vamos trabalhando, fazendo um ponto baixo, certo? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, e chegando aqui no final, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, dei aqui a volta completa, tá?
E agora, para a segunda carreira, nós iremos fazer 7 pontos baixos, tá? Então, pegando aqui no primeiro ponto, 7 pontos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, agora vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Então, 7 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por mais 5 vezes durante a volta. Chegando no final, eu volto com vocês para a gente finalizar a carreira juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira e para nós finalizarmos ela, vamos fazer 4 pontos baixos, certo? Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho e o quarto ponto baixo. Assim, a segunda volta, a segunda carreira, finaliza com 58 pontos. Agora, pessoal, das carreiras de número 3 até a carreira de número 7, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora então 5 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 58 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui, tá? Eu cortei o fio e arrematei. Depois, esse pedaço de fio que fica, eu vou esconder aqui por dentro, tá? E assim, então, ficou aqui esse detalhe que fica do casaco aqui na parte de baixo, certo? Então, assim ficou o detalhe do nosso casaco. Agora, pessoal, nós iremos fazer o gorro do nosso Papai Noel, do nosso amigurumi, certo? Bom, iremos começar utilizando o fio vermelho e para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico e dentro dele colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira do gorro do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, iremos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto de base, iremos fazer agora 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, das carreiras de número 3 até a carreira de número 5, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e finalizando, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 6, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro, segundo e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 6, fizemos 3 pontos e um aumento,
Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a 6ª carreira com 15 pontos. Prontinho, pessoal, 6ª carreira finalizada. E agora, das carreiras de número 7 até a carreira de número 9, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 15 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e finalizando eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 10, vamos começar fazendo 4 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro e o 4º ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, 4 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 10 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 10 finalizada. E agora, das carreiras de número 11 até a carreira de número 13, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e terminando eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas e agora para a carreira de número 14, iremos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, 4º ponto baixo sozinho e o 5º ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, começamos aqui a carreira 14, fazendo 5 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 14 com 21 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 14 finalizada. E agora, das carreiras de número 15 até a carreira de número 17, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 21 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e finalizando eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 3 carreiras seguidas e agora para a carreira de número 18, iremos começar fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 18, fizemos 6 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 18 com 24 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora, das carreiras de número 19 até a carreira de número 21, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora então 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 24 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas e agora para a carreira de número 22, iremos começar fazendo 7 pontos baixos. Então,
primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 22, fizemos 7 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 22 com 27 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 22 finalizada. E agora, das carreiras de número 23, a carreira de número 25, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 27 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 26, vamos começar fazendo 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 26, fizemos 8 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 26 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 26 finalizada. E agora, para as carreiras de número 27 e 28, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 2 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 30 pontos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 2 carreirinhas. E agora, para a carreira de número 29, iremos começar fazendo 4 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo, terceiro e o 4º ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, na carreira de número 29, fizemos 4 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 29 com 36 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 29 finalizada. E agora, para as carreiras de número 30 e 31, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos então 2 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 36 pontos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui e finalizando eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 2 carreiras. E agora, para a carreira de número 32, iremos começar fazendo 5 pontos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o 5º ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 32, fizemos 5 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 32 com 42 pontos.
Prontinho, pessoal, carreira 32 finalizada. E agora, para as carreiras de número 33 e 34, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos então duas carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 42 pontos cada uma delas. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as duas carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 35, iremos começar fazendo 6 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho, quinto ponto baixo e o sexto ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 35, fizemos 6 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 35 com 48 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira 35 e agora das carreiras de número 36 até a carreira de número 46, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora então 11 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e finalizando, volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então as 11 carreiras seguidas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos começar a trabalhar com o branco agora, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 47 até a carreira de número 49, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 48 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então o gorro do nosso amigurumi. Eu deixei um fio comprido, tá? Pois eu pretendo fazer a costura desse gorro na cabeça do amigurumi, tá? Eu não pretendo deixar ele solto. Então, por conta disso, eu deixo um fio comprido para fazer depois essa costura, a união do gorro na cabecinha do nosso amigurumi, certo? E claro que depois aqui, pessoal, vai vir um detalhe, tá? Nessa parte branca, e aqui em cima vai vir uma bolinha, tá? Que eu vou fazer depois com vocês na montagem do amigurumi, certo? Então, aqui está o gorrinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer com vocês as costuras, a montagem do nosso amigurumi, certo? Bom, eu já coloquei aqui com a ajuda de alfinetes, tá? A cabecinha com o corpinho. E como nós vamos fazer então? Bom, a gente vai entrar aqui, ó, na alcinha da frente, ó, do corpinho. E na alcinha que fica logo acima, aqui na cabecinha, a gente entra aqui no meio, ó, levanta ela e puxa. Deixa eu tirar esse alfinete aqui agora. Ó, alcinha seguinte do corpinho, a gente entra aqui, entra na alcinha da cabeça logo acima, entra aqui no meio das duas, né? Vamos levantar ali, ó, e puxa, tá? A gente vai fazer assim pela volta inteira. E o que eu gosto de fazer, que eu já comentei aqui com vocês, pessoal, em outros vídeos, tá? Eu sempre faço assim um pouquinho, ó. Tá, deixa eu fazer mais um pouco aqui com vocês. Ó, eu costumo sempre fazer assim, tá? Eu faço um pouquinho. Fiz alguns.
E depois que eu faço alguns, eu dou uma puxadinha, tá? Não muito, tá? Mas eu dou essa puxadinha. Faço mais alguns, dou uma puxadinha. Faço mais alguns, dou uma puxadinha. Assim fica com o pescocinho aqui um pouquinho mais desenhado. E eu não deixo pra fazer no final, porque é ruim, tá, pessoal? Deixar pra fazer no final. Fica muito duro de se puxar e pode acontecer do seu fio arrebentar, tá? Então, por isso que eu vou fazendo assim aos pouquinhos, certo? Então, eu vou terminar aqui de fazer essa união, a costura da cabeça com o corpinho, e depois eu retorno pra gente dar continuidade e fazer a costura do restante das partes. Para fixar aqui, pessoal, o narizinho do nosso amigurumi, eu procuro colocar ele, tá, bem entre aqui os dois olhinhos, certo? Então, aqui entre os dois olhinhos, a gente coloca o narizinho, e eles estão mais ou menos aqui, ó, na metade do olhinho para baixo. Se vocês olharem aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, de cima, ela tá mais ou menos bem aqui no meio, ó. Ela começa mais ou menos o que seria aquela carreira 13 e 14 dos olhinhos. Se vocês forem olhar por aqui, ó, tá vendo? A pontinha do nariz, ela tá aqui nessa linha, tá? E eu centralizo ela bem no meio aqui dos dois olhos, tá? Olhando assim. E a costura bem tranquila, tá, pessoal? Então, o fiozinho já tá ali no nariz, então aqui, essa primeira a gente só entra aqui, ó, na cabecinha, prendeu. Aí, agora você vem, ó, a alcinha da frente, prendo aqui na cabecinha, ó, levanto ali o pontinho, o xizinho, prendeu. Alcinha da frente aqui novamente, na cabecinha. E assim a gente vai indo, tá, pessoal? Então, eu vou terminar aqui de prender o narizinho na cabeça e já retorno com vocês. Agora, pessoal, eu vou prender com vocês o bracinho do nosso amigurumi, tá? O bracinho, eu costumo colocar ele bem aqui na lateral do corpinho, tá? E eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira do corpinho, certo? Então, bem aqui na lateral, mais ou menos entre a segunda e terceira carreira, ok? Então, o que que eu faço? Já pego aqui, né, o fiozinho tá no bracinho, então, o primeiro ponto vai ser direto aqui no corpinho, ó. Puxamos, entra aqui no bracinho, entra no corpinho e puxa, bem tranquilo, tá, pessoal? Ó, entra aqui no bracinho, entra aqui, ó, no corpinho, tá? Então, bem na lateral aqui o bracinho, mais ou menos ali entre segunda e terceira carreira, ok? Eu vou terminar aqui de prender os bracinhos do amigurumi e depois eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, terminei aqui de fixar essas partes. A única parte que falta realmente fixar é o gorrinho, mas esse eu vou prender depois por último, tá? E agora, o que que eu vou fazer com vocês, tá, pessoal? Para uns detalhes que nós iremos fazer na manguinha, aqui embaixo na perninha dele, aqui no barradinho do casaco, tá? Para fazer também a barba e o bigode, eu vou utilizar esse fio aqui peludinho, tá? Como eu queria que desse uma textura, como se fosse apeluciado, tá? Eu procurei alguma linha que desse a impressão disso, só que a única linha barbante que eu encontrei aqui na minha cidade foi esse. Então, como ele é assim, ó, tá vendo, meio ralinho, ele não tem muito fio, o que que eu faço, pessoal? Eu trabalho correntinhas, tá? Então, o que que a gente vai fazer com esse fio aqui? Ele vai ser colocado em detalhes em volta do bracinho, aqui assim, tá? Vai vir um detalhe aqui, no outro. Aqui na perninha, tá bem onde troca de cor também entre o preto e o vermelho. A gente também vai colocar aqui de detalhe, certo? Vai vir de detalhe aqui nessa parte branca, por isso que eu ainda não costurei, tá? O gorro, porque esse detalhe ele também vem aqui. Ele vai vir aqui também no peito aqui do amigurumi, tá? Fazendo como se fosse
o encontro do casaco, aqui onde tem o fecho, né? Então, ele vai vir aqui no meio, vai vir até aqui embaixo, e aqui embaixo ele vai dar a volta por todo o Papai Noel. E eu também utilizo esse fio para fazer a barba e o bigode, ok? Então, como que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês, então, como que eu faço essa primeira parte para os bracinhos, perninhas e para o gorro, porque é mais ou menos a mesma coisa, tá, pessoal? Eu trabalho fazendo correntinhas aqui, ó. Só correntinhas, tá? Ó, pessoal. Bem simples mesmo, tá? Ó, a gente vai fazendo as correntinhas. Tá? E aí, fiz as correntinhas, tá vendo que só de fazer as correntinhas ele já fica, dá uma impressão de estar mais peludinho, mais cheio. Não muito, mas já dá essa impressão, né? Bom, aí eu fiz as correntinhas, eu vou medindo aqui, ó, tá vendo? Ele vai bem aqui onde tem a troca de cor, tá? Ó, aqui deu certinho, ó, a quantidade de correntinhas que eu fiz, tá vendo? Então, aqui é a medida do bracinho. E a mesma coisa eu vou fazer para a perninha. Eu vou fazer correntinhas, vou medir aqui, deu certo, ok. E aqui para o gorro a mesma coisa, tá, pessoal? Faço aqui, ó. No caso do gorrinho, eu aconselho a fazer 2 vezes, se for utilizar a mesma linha, tá? Ela tem que tapar essa parte no gorrinho, tá? Então, no gorrinho, a gente tem que tapar essa parte aqui em branco. Então, aqui no meu caso, eu vou precisar fazer 2 vezes. Então, eu vou ter que dar toda a volta no gorrinho. Quando eu conseguir dar a volta e fechar, eu subo uma correntinha e faço uma segunda carreirinha, tá? Que daí ele vai tapar por completo aqui essa parte branca, certo? E o que eu faço também, tá, pessoal? Eu não costuro, tá? Ó, aqui no caso, pro bracinho deu certo. Então, o que eu vou fazer? Eu corto. Vou tirar aqui as pontas que estão sobrando. E com cola de silicone é que eu vou prender aqui, tá? Então, com a cola de silicone é que eu vou prender aqui no bracinho, certo? Então, eu vou fazer todos esses detalhes aqui com correntinha, tá? Vou prender aqui nos 2 bracinhos, nas perninhas. Vou fazer aqui a do gorrinho também já. Aí, vai ficar faltando e eu volto com vocês pra gente fazer junto. Essa parte aqui do casaquinho e também aqui no rostinho do nosso amigurumi, certo? Prontinho, pessoal. Eu já fiz aqui os detalhes que eu comentei com vocês, tá? Nos bracinhos, nas perninhas e também no gorrinho, tá bom? Então, já coloquei aqui. E na sobrancelha, eu aproveitei, cortei um pedacinho do fiozinho e coloquei aqui, tá? Então, já fiz uma sobrancelha nele também, certo? E agora, eu vou fazer aqui a parte do casaco com vocês. Como que a gente faz essa parte, tá? Eu já fiz aqui algumas correntinhas, que elas dão exatamente o tamanho aqui do pescoço, vindo até aqui a pontinha, certo? Então, do pescoço até aqui a pontinha, ó, dá certinho, tá? Essa parte aqui, eu vou colar aqui na roupinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o detalhe aqui na barrinha e, por último, eu colo pra ficar mais fácil, senão vai ficar duro aqui embaixo e eu não vou conseguir fazer direito aqui a parte de baixo, tá? Então, eu vou pegar mais ou menos aqui a linha reta, ó. Deve dar mais ou menos aqui assim, ó, olhando, tá vendo, pessoal? Então, aqui eu vou prender, ó. E aqui eu vou trabalhar normalmente, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó. Tá vendo? Um ponto baixo para cada pontinho. Essa linha aqui é um pouquinho mais chata de trabalhar, essas com pelinho assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada pontinho e depois essa parte aqui no final eu colo retinho aqui, tá? Então, eu faço um cordão com correntinhas que dê do pescoço até aqui embaixo, tá?
Aí, eu prendi aqui embaixo, mais ou menos numa linha reta aqui do pescoço, ó. E agora, eu vou trabalhando ponto baixo por toda a volta. E chegando aqui no final, eu corto, tá? E depois eu colo essa parte. Prontinho, pessoal, terminei aqui, então, como eu falei pra vocês, tá? O detalhe do casaco. E agora, eu vou fazer com vocês aqui a parte da barba. Como que eu faço a barba, tá? Eu fiz aqui uma corrente com um cordão com algumas correntinhas. Eu vou medindo aqui, tá, pessoal? Pra que fique assim, ó. Tá? Uma meia lua aqui, assim, mais ou menos, na carinha do nosso amigurumi, tá? Por que que eu não faço completo? Porque depois o gorro, ele vai tapar aqui em cima, então não precisa fazer nada muito grande, tá? Então, eu faço algumas correntinhas para que fique mais ou menos uma meia lua aqui assim, ó, tá? E eu vou fazer uma segunda carreira, tá? Então, eu fiz aqui a primeira carreira e agora eu vou fazer a segunda para que fique bem cheia essa barbinha. E depois eu também vou colar aqui no rostinho do amigurumi, tá? E o gorro, ele tapa aqui o restante, tá? Então, por isso que não precisa ser muito grande. Fazendo isso, o que que vai ficar faltando? Vai ficar faltando o bigode e a bolinha aqui em cima do gorro. Tanto na parte do bigode, como a bolinha que vai aqui em cima, tá, do gorrinho, eu faço do mesmo jeito. O que muda é a quantidade de voltas que eu faço, tá? Eu pego aqui nos dedos, ó. Pro bigodinho, eu vou separar aqui uns 3 dedos, tá vendo? E eu vou dar algumas voltas aqui, tá? Pro bigode, eu não costumo dar muitas voltas, tá? Porque se fazer muitas, fica meio feinho, não vai ficar tão legal, tá? Então, eu dou aqui algumas voltas assim no dedo, ó, tá? Corto. Vou dar um nozinho aqui no meio com a linha igual, né? Vou cortar aqui daí as laterais e vou prender com a cola quente também aqui embaixo do narizinho, tá? E o pomponzinho aqui, eu faço a mesma coisa, só que daí no pompom eu dou muitas voltas para que realmente ele fique bem cheinho, tá? E fique bonitinho ali em cima. Prontinho, pessoal, aqui está então o nosso amigurumi, mostrando para vocês como que ficou então esse Papai Noel super fofinho, mostrando os detalhes aqui do gorrinho, tá? Como eu falei para vocês, bem peludinho, ó, dando 2 voltas aqui para tapar bem aquela faixa branca, a sobrancelha, a barba e o bigode dele, o detalhe aqui do casaco, das manguinhas e da perninha. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E agora vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!